Ou eu posso falar, falta ali, Sim, posso falar de Irene Cars sobre 3 aspectos que eu conhecia profundamente. Primeiro, como aluna estagiária dela na escola da Sé, onde ela me recebeu o coração aberto, que eu ia muito nervosa, muito perturbada, era a minha primeira vez, não é? Ela pôs-me logo à vontade, disse-me como era o meio da Sé, que tinha de falar com as crianças, foi uma coisa que me impressionou extraordinariamente. Estas são crianças muito boas, mas muito já traumatizadas pela vida. Porque sabes o que é o meio da Sé, elas até lembram-me desta frase textual dela. São capazes de saber mais da vida do que tu. Eu naquele primeiro dia fiquei chocadíssima, então. Mas depois vi que realmente o contacto que ela tinha com as crianças, a humanidade, o carinho, a ternura, que eram crianças difíceis, isso não era uma realidade, não é? E o que ela levava, como ela conduzia aquelas crianças, foi uma coisa que me marcou para toda a vida, quer dizer, e que me deu, fiquei com aquele exemplo de professora que eu vi e que não posso deixar de referir, não é? Que foi muito importante. O segundo capítulo foi Mãe de Família. Claro que ela era o estilo da mãe galinha, que tinha tudo debaixo d'asa, que ela só era feliz assim, tendo todos, mas estando atenta sempre aos problemas de todos e procurando resolvê-los. E de que maneira? Que a própria pessoa não sentisse que ela que o estava a resolver. Porque ela era mesmo assim, e nós pensávamos nela e dizíamos, ela é capaz de resolver. Eu penso que qualquer familiar é capaz de pensar isto dela. Eu penso que ela estava presente quando era preciso. Que era, estou a dizer realmente, depois conhecia outra faceta como Presidente da Associação Feminina Portuguesa para a Paz. Foi um cargo muito difícil, no fascismo, com uma vigilância apertadíssima da PIDE, portanto tudo era muito difícil, não é? Com as sócias de sensibilidades diferentes, portanto também todas essas sensibilidades vinham à flor da pele. Portanto também era preciso uma pessoa ao mesmo tempo com pulso, não é? Com segurança, para conduzir esse barco à parte toda a repressão que havia em volta, não é? E, no entanto, a Associação Feminina, num período que a palavra paz era subversiva. Sim, a Associação Feminina Portuguesa era uma organização subversiva. 1895, 1975. 80 anos. Uma vida, um percurso. E lembro-me, apesar de nessa altura ainda ser mais novita, claro, era novinha, mas lembro-me principalmente na altura do mundo juvenil, apareciam muitas jovens e que precisavam de apoio e que eram recebidas na nossa casa e que ficavam até lá, dormiam, etc. E enfim, muita ajuda que ela realmente deu e muito ânimo que também transmitiu a muita gente. Além disso, conseguia, a par da personalidade dela, de mulher que acompanhou sempre muito o meu pai, que também era uma pessoa perseguida pela PIDE, teve uma série de prisões, etc. O ânimo que ela sempre manteve, tudo que ela aguentou, porque ele também foi posto com residência fixa, etc. Portanto, enfim, tudo isso, tanto economicamente como moralmente, ela deu sempre maior apoio a todas estas coisas. E nós fomos criados num ambiente, portanto, de muita seriedade, muita solidariedade e, quer dizer, uns princípios que eu espero ter absorvido, porque me honra muito ser filha dela. Primeira filha de Torquato Fernandes, funcionário público, inspetor do ensino primário e depois empregado na Câmara do Porto, e de Maria Augusta Loureiro Dias, professora primária, Irene Fernandes nasceu no Porto em 5 de setembro e concluiu com 20 valores, em 5 de julho de 1914, os exames finais da Escola Normal do Porto, tornando-se professora como as 2 irmãs, que viriam a nascer mais tarde. E a Dona era uma senhora cheia de personalidade, cheia de talento, cheia de ternura e respeito. A gente tinha-lhe respeito, não nos batia,
dava-nos, eu não sei, eu para mim senti uma alegria tão grande, e ainda falando nela, sinto muita saudade e muita alegria. Eu tenho colegas que às vezes encontro-os e elas dizem que não se lembram, mas eu fiquei com uma dedicação tão grande que ninguém faz ideia. Por exemplo, uma coisa, ela gostava das pessoas muito limpas e havia ali, era um meio pobre, havia pessoas que não iam, eu ia sempre de lacinho e vestidinho branco quando era festas, e quando era fora disso era bata. Então a Sra. Irene tinha lá numa caixa uns laços de organdi e ela queria tudo muito esmerado, e então elas chegavam lá, punham o laço. E quando saíam deixavam-no ficar, que era para amanhã tornar a pô-lo. Mais uma vez digo que a amo. Adeus, corresponda-me, amo-a. Assim escrevia em fevereiro de 1910, ano da implantação da República, o jovem Amílcar Castro. Este amor adolescente, encoberto pela mãe e às escondidas do pai, prolongou-se até ao fim das suas vidas. Casaram em 1917, ano que é também um marco histórico da caminhada humana. Ano em que Amílcar Castro era nomeado escriturário de terceira classe dos caminhos de ferro portugueses. Mais tarde, já casado, viria a completar o curso de Direito, exercendo toda a vida a profissão de advogado. Irene Castro era professora primária, uma mulher que em todos os setores em que teve atividade sempre marcou a sua presença. Quando o marido era preso, quando sobre o marido se exerciam represálias, ela a seu lado protestava energicamente, ela acompanhava nas suas reivindicações, ela ia à polícia, não se importando de ser professora primária e sabendo que podia ter represálias sobre a sua própria profissão, que era assim que atuava na altura a ditadura, ela ia à polícia, acompanhava o marido, reclamava e procurava criar-lhe todas as melhores, ou por outra, minorar-lhe as péssimas condições em que a polícia o colocava. Foi assim que se foi fazendo, junto de nós, que nessa altura muito mais jovens, uma imagem de uma mulher que começávamos a estimar pela sua resistência, pelo seu exemplo e pela maneira como se comportava. Essa mulher que começou pelo marido e que mais tarde viria a ter as mesmas atitudes para o que acontecia aos filhos, verificou que ela sozinha tinha um poder relativamente pequeno. E é então que Irene Castro se procura juntar com outras mulheres e, em conjunto, termos atuações que já tinham outro significado. Mãe de 4 filhos. Uma filha morreu em criança. Irene Castro acompanhou solidária e corajosamente o companheiro na luta contra o fascismo e pela liberdade. Enfrentou situações de dificuldade de toda a ordem, económica até, sem perder o ânimo, sem desfalecimentos ou desistências, com naturalidade e firmeza. Portanto, a Dona Irene era também uma senhora que eu via quando preso, quer dizer, portanto, eu estava colocado na cela 7, que é uma cela de esquina da Rua do Heroísmo, tem janelas ou gretas para ambos os lados, e a Dona Irene aparecia a 50 metros e eu via. Uma das maneiras de eu cumprimentar a Dona Irene era assobiar canções progressivas, era cantar canções progressivas, e depois recebia o elogio indiretamente através da família, porque eu tinha uma voz bonita e que assobiava bem. Ora bem, então, efetivamente, eu cantava-lhe a jornada, cantava-lhe as canções do Lopes Graça, cantava tudo aquilo que nos enchia. Com os filhos, sobretudo com os mais velhos, Armando e Raul, nascidos respectivamente em 1918 e em 1921, foi crescendo politicamente na luta que eles abraçaram generosamente em Coimbra, quando frequentavam a universidade.
e aderiu ao Partido Comunista Português na década de 40, com a única exigência de que a sua ligação partidária fosse feita por uma mulher para evitar incompreensões do marido e da própria sociedade. Ela própria tinha encontros partidários. Tanto ela como meu pai recebiam funcionários da ilegalidade, Pijós, por exemplo. Lembro de Pijós ter discussões com o meu pai sobre política. E a nossa mãe, e a minha mãe, essa tinha uma posição que se identificava com o partido. E era militante, tinha encontros. Eu não sabia nada desses encontros, mas sabia que ela tinha encontros partidários. Ao mesmo tempo, ela lutava na face legal, na Associação Portuguesa para a Paz. Foi uma das pessoas que moveu a vinda do poeta Amarante Teixeira de Pascoais ao Porto, fazer uma conferência sobre a paz. E era no período em que estava lançada a Guerra Fria do imperialismo. Portanto, são estas coisas mais percussientes que eu me recordo passam da minha mãe. E a grande alegria que ela teve no 25 de Abril. Estou convencido que a regressão posterior ela teria uma capacidade de encaixe com os outros, para compreender com os outros, mas já não viveu esses momentos. Faleceu no auge do processo revolucionário. E teve com toda a satisfação no Congresso Legal do Partido. Eu lembro de ter ido lá, o primeiro que se realizou depois de 25 de Abril. E realmente era uma pessoa com uma dedicação extraordinária, uma capacidade, uma resistência, sobretudo nos anos mais negros do fascismo, até 45, 46. Realmente ela acompanhava o marido e os filhos e ela tinha uma capacidade de resistência à ação da PIDE e da repressão extraordinária. Ao lado dos filhos, depois também o Amílcar, nascido em 1927, e a Irene, em 1933, e em simultâneo com eles, participou na luta política, desdobrando-se nas frentes em defesa da paz, da liberdade e da democracia, da dignificação da participação social da mulher, no apoio aos lutadores contra o fascismo e aos presos políticos. A minha casa era um hospital autêntico e ela apoiava tudo isso. E quando havia manifestações, nós íamos às manifestações no fim, depois de ter levado pancada, recolhia tudo à nossa casa e ela tratava toda a gente. Quem a procurava encontrava sempre o alento, o apoio moral e material de forma espontânea, própria de quem é assim que está na vida e no mundo. Eu conheci a Dona Irene Castro em 1945, precisamente no fim da guerra. Era uma menina de casa, muito jovem, tinha casado muito jovem e estava em casa. Tinha deixado de estudar, estava em casa, tratava da casa, tinha a empregada, tratava do marido, tratava do sogro, e enfim, era uma senhora menina que estava em casa. Veio 45, o Papiniano saía para a rua, porque aquelas lutas na rua, aquelas pancadarias, aquelas águas com sulfato e com essa coisa toda, e ele não me deixava ir para a rua com medo que eu apanhasse uma pancada. Um dia ele apareceu-me cheio de sangue e, portanto, ele não queria que eu saísse de casa. Um dia houve uma noite um comício numa associação, que eu me recordo agora o nome. O Papiniano saiu, como sempre, por meio da luta, para a rua, e o meu sogro tomou-me na mãozinha e disse: anda cá comigo. E levou-me a esse comício, onde eu conhecia-se a Dona Irene Castro. Encontrei lá na Nazaré Patacão, que foi minha colega de liceu, abraçámos-nos, ficámos comovidíssimas, claro, e a partir daí, a Dona Irene de Castro, para mim, foi um exemplo. Haja saudinha, que o resto tudo se resolve. Era a frase que repetia e que se traduzia na total abertura das portas da sua casa para todos os amigos. Foi uma mulher feliz. Daquela felicidade que se sente dia a dia quando se dorme de consciência tranquila. O contato com a Irene Castro veio mais tarde, já a associação estando bem realmente a funcionar, e ela, como eu disse, era quase tudo, estava entre os 20 e os 30. Não tinha
gente mais velha ali, e antes dos 20. Irene Castro apareceu e era igual a todos. Não é? Foi sempre uma pessoa que nunca se notou pela idade ser diferente. E no instante entrou naquele ambiente e assumiu o seu lugar como presidente da direção perfeitamente. Era uma pessoa muito dada, muito simpática, muito familiar. Tinha até era maternal. Viveu o 25 de Abril com a intensidade de uma vida de luta pelos objetivos de então. Saiu à rua com os trabalhadores e o povo em todas as manifestações. A seguir ao 25 de Abril encontrávamos com muita facilidade em tudo que havia, não é? Manifestações, pronto, a gente encontrava-se muito. Não é porque fosse visita lá por casa, assim, de ir lá para visitar, mas encontrava até porque a sua avó era uma mulher muito desenvolta. Era uma mulher ela foi uma mulher que não parecia a idade que tinha, não é? Era uma senhora que encontrava com muita facilidade na Baixa. Isso encontrávamos muitas vezes. Recebeu no Porto a soviética Valentina Tereshkova, a primeira mulher do espaço, que se deslocou ao nosso país a convite do Movimento Democrático de Mulheres. Morreu em julho de 1975, em pleno ascenso da Revolução Portuguesa, como sempre viveu, de pé, coerente consigo própria e com os valores e os ideais que foram os de toda a sua vida. Eu desejaria, portanto, terminar esta minha contribuição de algumas recordações acerca da minha mãe, lembrando aquilo que dizia dele próprio, o escritor Romain Rolland. Estive sempre em marcha e espero só parar na morte. Eu penso que foi isso que aconteceu com a minha mãe. Ela realmente esteve sempre em marcha, foi sempre coerente consigo própria e só parou em julho de 75, quando a morte declinou.